Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar como eu descobri minha gravidez aos 16 anos. Porém, gente, minha filha já tem 2 anos. Ela aqui, olha, manda beijo. Mas eu vim contar como eu descobri, tá bom? Porque, gente, eu sempre quis gravar pro canal. Se vocês forem num vídeo aí bem antigo, no primeiro vídeo, era sobre gravidez. Porém, meu celular não tinha memória. Meu celular, eu gravava, daqui a pouco parava, falava que era memória suficiente. Era muito ruim pra poder gravar, não tinha lugar pra me apoiar. Eu já tentei gravar um vídeo cuidando, né, rotina da noite. E meu celular toda hora caía. Então, gente, não deu pra mim gravar essa fase todinha pra vocês. Porque eu não dava pra mim gravar com aquele celular. Porque eu não tinha memória, não tinha onde apoiar. E eu acabava ficando irritada e não gravava. Mas eu sempre quis. Também gravei, gente, algumas coisas do aniversário dela de 1 ano com outro celular. Mas como teve esses negócios de não ter memória, algumas partes da festa eu não consegui gravar, mas eu não postei até hoje. Mas enfim, vamos pro assunto, né, que vocês querem saber, que é como eu descobri minha gravidez aos 16 anos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscreve aqui embaixo e me segue no Instagram, tá bom? O Instagram vai estar passando aqui e também vai estar na descrição do vídeo. Então, gente, eu nunca fui de ficar marcando o dia que a menstruação ia descer. Se descia ou não descia, eu ficava esperando, entendeu? Eu sempre fui desse jeito, não ficava marcando. E aí chegou novembro e minha menstruação nada de cair. Só que eu tinha esperança, nem imaginava que eu estava grávida, porque eu usava preservativo. Então, pra mim, eu não estava grávida, mas a menstruação não descia. Pra mim, estava só desregulado. E eu nem sabia que dia descia, porque eu não marcava. Então, chegou novembro, a menstruação da minha prima, eu sempre descia mais ou menos com a da minha prima, né? E aí, a menstruação da minha prima desceu e a minha nada de descer. E eu ficava confiante, vai descer, porque eu uso preservativo, né? A boba aqui. Aí, tá bom, gente. Eu comecei a sentir umas dores no pé da barriga, assim, umas fisgadinhas. E eu achava que aquilo era cólica pra poder descer a menstruação. E nada de descer, nada de descer, nada de descer, né? E também meu peito tava, tipo, que meio inchado. Inchado não, tava sensível, né? E aí eu tava vendo aquilo, eu falei, não, gente, vai descer porque eu tô sentindo cólica. E passando uma semana, passando 2 semanas e nada de descer. Como eu não sabia que dia minha menstruação descia, eu fiquei assim, sem saber, né? E nada de descer a menstruação. Então, o que que eu fiz? Meu esposo tinha um teste lá na casa da onde ele morava, na casa lá do padrinho, que ele morava com o padrinho dele. E aí ele foi e me deu esse teste, mas ele me deu achando que não ia dar em nada, né? E eu fui e fiz no banheiro, gente. Eu fiquei apavorada porque deu 2 pontinhos, não liguei minha unha, deu 2 pontinhos quando eu fiz no banheiro e eu fiquei assim, sem reação. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Como eu vou contar pra minha mãe? Como eu vou contar pro meu pai? Eu falei assim, gente, meu pai vai me matar, né? Porque meu pai, meus irmãos... E aí, descobri que tava grávida, né? Contei pra ele e tudo mais. Ele não acreditou, né? Meu esposo não acreditou. E não tinha contado pra ninguém. Isso em novembro, tá? E aí foi passando. Minha mãe faz aniversário em janeiro, tá? E antes de minha mãe fazer aniversário, passou um tempinho, eu contei pra ela. Só que, gente, eu contei assim. Minha mãe tava no quarto do meu irmão, sentada, vendo televisão. Lá no quarto do meu irmão tinha um sofá. Aí eu fui, sentei no sofá. Eu não sabia como falar, né? Sentei no sofá e olhei pra minha mãe e eu só fiz assim, mãe, fui no ouvido da minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu estou, e fiz assim, ó, com a mão. Fiz assim com a mão, lembro até hoje. A minha mãe ficou assim, sem reação, gente, tava até de chorar. Ai, tô borrando tudo, rímel. Então, gente, aí eu falei com a minha mãe, né? Desculpa o choro. E falei que eu acho que estava e fiz assim. Minha mãe ficou sem reação e falou, que eu vou que a gente ia enfrentar juntos, mas minha mãe falou um monte de coisa, me apoiou. Só que eu não estava aceitando e eu queria abortar. Gente, eu queria abortar, porque eu, aos 16 anos, gente, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que meu pai ia achar. Eu não aceitava aquilo. E aí eu falei, ai mãe, eu não quero ter isso, aquilo.
Mas enfim, gente, depois aos poucos eu fui aceitando, porque minha mãe fez eu aceitar. E eu fui aceitando também, vendo vídeo, vendo as coisas, e eu comecei a aceitar. Aí depois, minha mãe não contou pra ninguém, nem eu contei pra ninguém. Chegou dezembro, né? Isso foi em novembro. Chegou dezembro, passamos Natal, isso e aquilo. E meu irmão já tava desconfiando, meu irmão. E aí, tá bom, passou janeiro, que era o aniversário da minha mãe. Como em dezembro eu comprei um short, e aí em janeiro minha barriga já tava aparecendo um pouquinho. Como eu era muito magrinha, tava aparecendo bem pouco. E o short já tava apertando, tipo o short bem apertando assim, e minha barriga ficando estufadinha pra fora, tava assim. E aí, no aniversário da minha mãe, no dia do aniversário da minha mãe, meu irmão ficou olhando pra minha barriga, como eu desbotoei, tinha ruído e tal. Ficou olhando pra minha barriga. E aí depois, no mesmo dia que minha mãe, que teve essa festinha da minha mãe, ficou falando lá com a minha mãe, né, que achava que eu tava grávida com meu pai, só que eu estava no quarto, não tinha visto. Depois ele chegou no quarto e perguntou assim: "Você está grávida, né?" Eu não respondi. Aí, acho que ele ficou com ignorância, alguma coisa assim. E aí, depois, no outro dia, ele pegou um teste pra mim poder fazer. Só que eu já sabia que estava grávida e minha mãe também. Só que minha mãe não tinha falado pra ninguém, nem pro meu pai, nem pro meu irmão, porque a reação deles ia ser péssima, né? Minha mãe ia deixar acontecer, ele saber naturalmente. Aí, meu irmão pegou no outro dia, pegou o teste, fez eu fazer o teste. Quando eu fiz o teste, deu 2 pontinhos. E aí, ele e meu pai já ficaram assim, nervosos, né? A reação deles foi horrível, porque eles não aceitaram, né? Enfim, gente, voltei, né? Porque eu tava chorando muito, ainda tô, porque isso me magoa muito. Eu não fiquei muito magoada por conta que não aceitaram. Foi por conta da forma que eu fui tratada a minha gravidez praticamente inteira. Mas não pela minha mãe, tá? Mais pelo meu irmão. E se ele ver esse vídeo aí, que ele saiba que eu tenho mágoa até hoje. Aí, tô muito feia chorando. Mas então, quando descobriram, né, que depois que eu fui no banheiro e fiz o teste, deu 2 pontinhos, ele falou com meu pai pra abortar, que daria um jeito para abortar, que daria uma metade do dinheiro, meu pai dava outra. E aí meu pai não aceitou, né? Mas meu pai também não tava gostando dessa ideia, mas também não aceitou, porque isso é crime. E aí, nisso só foi passando o tempo, me tratando muito mal. Me tratava muito mal, não falava comigo. A família toda brigou, né? Minha mãe com ele, assim, a família toda, a minha família, meus irmãos, isso, aquilo, brigava, passava o dia todo brigando o tempo todo, né? Porque o assunto era só isso, deu grávida. E aí, teve uma vez que tirou até o Wi-Fi pra mim não usar, né? Pra mim não usar porque eu estava grávida. Mas, gente, isso dói até hoje. Quase todo dia falava que não ia me ajudar em nada, que se fosse por conta da ajuda dele, não ia ajudar em nada. Falava muita coisa, gente, enfim. Foi horrível, né, porque não falava comigo direito. No começo não falava muito, falava mais no final, mas não falava direito. Meu pai no começo também ficou meio pra lá, meio pra cá, não falava muito. Não gostou muito, mas assim, depois já no finalzinho, assim, 6 meses, meu pai já tinha aceitado, mas também não era o que ele queria, mas aceitou. Comprou um berço pra SBL, comprava fralda, essas coisas, mas também por conta que minha mãe ficava em cima
E aí ele tinha aceitado mais, né? Minha mãe ficava toda hora falando e tal. E aí ele aceitava mais. Mas meu irmão não aceitava de jeito nenhum. Falava muita coisa pra mim que eu não gostava. Falava também da gravidez, aquilo. Falava que eu era muito nova e tal. Mas falava muitas coisas ruins, né? Até ficava meio querendo me bater, às vezes, por motivo, ou brigava por motivo nenhum, por conta que eu tava grávida. Teve uma vez que eu tava no quarto, fazendo os personalizados, né, pro chá de bebê. Vou deixar umas fotinhas aqui pra vocês verem. E ele chegou no quarto, eu nem me lembro o que foi. Acho que foi um controle, eu nem me lembro. Sei que ele chegou brigando no quarto, tava fazendo lembrancinha. E aí meu pai chegou, eu sei que foi uma brigalhada toda, não sei se ele me puxou, não me lembro muito, gente, eu sei que foi uma brigalhada, né, ele não me batia, mas ficava com muita raiva, né, desse tempo. Hoje em dia ele fica com a Cibele, fala que ama, que é amor dele, que é amor dele, isso, aquilo, né, mas até hoje eu tenho mágoa, né, disso. Também brigou muito com meu esposo. Já queriam se bater, né? Brigou muito, falaram muita coisa. Eu tenho 5 irmãos. Não, eu tenho 4 irmãos. E a reação desse meu irmão, né, foi horrível. Do meu outro irmão, Gabriel, não tinha o que falar, ele não ficava falando muito. E do Alex também não falava muito, meu irmão Alex. Ele já... acho que aceitava mais, e ele até hoje é muito apegado com a Cibele, ele adora a Cibele adora ele. Mas a reação dos meus pais foi essa. Do meu pai, ele não gostou, né? Não gostou muito, não falou nada, mas às vezes ficava falando algumas coisas, né? Que eu era muito nova, que isso e aquilo. E também ele falou também que não ia ajudar em nada, meu pai, mas aí com o tempo ele começou a comprar fralda, né? Porque também minha mãe ficava em cima. Foi comprar o berço, né, pra Cibele. Comprou muita coisa, gente. Minha mãe também ficava muito em cima, comprou as coisas pra fazer o chá de bebê. Nessa época, meu esposo não trabalhava. Depois de um tempo que ele começou a trabalhar, por isso que muita gente também julgou muito, né, falava muita besteira. E foi isso, gente. Eu descobri minha gravidez assim. Não sabia que estava grávida, né, porque eu não marcava o dia de descer a menstruação. Então, eu não sabia que estava grávida. Eu soube porque estava tendo uma cólicazinha, não estava descendo. E meu peito estava inchado e nada de descer. Eu nem sabia o dia que descia e eu fui e fiz um teste. Aí, nesse teste, deu positivo, né? Mas foi assim que eu descobri. A reação da minha mãe me apoiou, né? Porque tem mãe que não apoia, mas minha mãe me apoiou, né? Ficou comigo. Ela também que fez eu aceitar mais, porque eu não aceitava. No começo eu ficava passando muito mal, ficava solitária, não saía direito de casa, né? Eu não aceitava mesmo, não aceitava. E aí, com o tempo, minha mãe foi fazendo eu aceitar, eu vendo vídeo no YouTube, isso e aquilo. E aí, né, que eu comecei a aceitar mais. Mas foi esse o vídeo, né, que eu contando como eu descobri. Se vocês querem mais vídeos com a minha filha ou outros vídeos, comentem aqui embaixo pra mim saber. E deixa o like e me segue no Instagram que vai estar passando aqui na tela e também na descrição do vídeo. E se inscreve que eu tô quase chegando a 600 inscritos. Falta uma pessoa para 600. Quando eu postar esse vídeo talvez já tá 600 inscritos. Mas se inscreve para poder me ajudar a crescer aqui no YouTube, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Passa batom. Passou batom? Mostra. Gente, ela tem 2 anos e pouquinho, vai fazer 3 já em julho. Né, Cibele? Vou deixar umas fotinhas dela aqui quando ela nasceu. Mãe! Oi. Filho! Cabelo. Mãe! Filho! É a cara do pai dela. Gente, vou finalizar o vídeo. Então, foi esse o vídeo. Um beijo e tchau, tchau.